Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos o livro de Malaquias. E o livro de Malaquias, para nós entendermos o contexto, é um livro, é o último livro do Antigo Testamento, é a última das profecias, o último dos profetas. E o livro de Malaquias, ele realiza grandes denúncias. O que acontece é que o povo de Israel está desanimado. Eles estão após o exílio da Babilônia. Eles estão sendo governados agora pela Pérsia, pelo Império Persa. Então, o povo entra num grande desânimo, numa infidelidade, numa aversão às coisas espirituais, meio que uma corrupção espiritual. Eles estão transtornados. O coração deles estava longe de Deus, os sacrifícios eram impuros, eles desprezavam o nome do Senhor, eles não praticavam a justiça. Eles estavam perdidos. Estavam perdidos porque é como se o sofrimento do exílio, o sofrimento por tudo aquilo que eles passaram, eles não aceitaram o sofrimento daquilo que eles passaram. E como se eles estivessem cansados de Deus. Então, o profeta Malaquias, ele exorta o povo a voltar, a largar esse desânimo, essa infidelidade, essa corrupção, essa vida sem Deus. Esse povo que está desiludido, porque não vê a promessa de Deus se cumprir. Eles ainda não têm um rei próprio, agora estão sob o domínio dos persas. Isso gerava pobreza, desânimo, problema financeiro. Então, eles se cansaram de Deus. Então, o profeta Malaquias, ele tenta trazê-los de volta. Bem, então o texto de hoje, ele inicia da seguinte forma. Ele diz o seguinte: vossas palavras são duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntais: que dissemos contra ti? Vós estáis dizendo: é coisa inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos em observar seus preceitos e em levar uma vida severa na presença do Senhor dos Exércitos? Ou seja, eles estão dizendo: não tivemos vantagem nenhuma. Nós servimos o Deus, nós observamos os preceitos e estamos aqui. Eles ficaram o quê? Soberbos. Eles ficaram amigos do mal. O texto nos diz: portanto, hoje os felizardos são soberbos, pois consolidaram-se, praticando o mal, e mesmo provocando a Deus, estão impunes. Esta é a grande dificuldade, esses dois primeiros versículos. Né? Esta é a grande dificuldade do povo até o momento. Eles não conseguem ver uma luz no fim do túnel. Bem, a primeira coisa, né, que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual é entender que a vida espiritual muitas vezes atravessa esse silêncio de Deus. Muitas vezes ela atravessa essa provação da fé. E precisamos acabar com as murmurações. Este é inútil servir a Deus.
este sentimento de inutilidade, esse sentimento de dizer assim, não quero mais servir a Deus. Essa queixa é um espelho da tentação na vida espiritual, desanimar quando os frutos não aparecem, ou não que não aparecem, né? Desanimar quando nós não vemos os frutos. Nós precisamos tender a perseverar, mesmo quando o reconhecimento não vem, mesmo quando estou perseguido, mesmo quando a situação está difícil, mesmo no sofrimento, crendo que o Senhor vê o escondido, crendo que o Senhor amadurece a alma no momento do deserto, no tempo do deserto. É assim. É assim. Bem, continuando o texto, o profeta ele diz: vieram entretanto a falar uns com os outros, os tementes a Deus. O Senhor prestou atenção e ouviu-os. Em sua presença foi escrito um livro de feitos notáveis, abertos aos que temem ao Senhor, e tem seu nome no pensamento. Serão para mim o tesouro, diz o Senhor dos Exércitos, para o dia que eu me reservar, hei de favorecê-los, como o pai ao filho que o serve. De novo, vereis a distância que há entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. Esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Bem, é uma distinção que existe, né? Aqui, o profeta revela a certeza de que Deus conhece os corações. O profeta está dizendo, não se percam. Esperem, não se percam. Eu haverei de revelar quem é mau e quem é bom. Eu trarei o bom para mim e o mal se perderá. Não se percam. Trazendo para a nossa vida, na vida espiritual, esta consciência purifica as nossas intenções. Por quê? Porque o chamado, a vida espiritual não é para ser vista, mas para ser conhecida e amada por Deus. Eu rezo porque eu quero conhecer a Deus. Eu rezo porque eu quero amar a Deus. Não é que eu vou ser visto. Não é que eu preciso exigir o reconhecimento terreno. Não, eu preciso reconhecer, preciso desejar o reconhecimento eterno. Ainda que tudo aqui nessa vida seja ruim. Deus está dizendo, olha, fica tranquilo. Quem é mau vai sofrer a sua paga. Eu estou vendo. Eu vou separar o justo do ímpio. Existe uma diferença, o texto diz, né? Vós vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Na vida eterna nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. O justo herdará o céu e o ímpio herdará o inferno. Queridos irmãos, a vida espiritual, ela não pode buscar resultados. Eu não tenho que ter uma vida espiritual resultadista. Não, mas é a minha fidelidade interior. Entender como o Senhor o chama hoje no texto. Eles serão o meu tesouro particular. Por quê? Porque aquele que se aplica ao Senhor, aquele que se aplica em rezar, ele é o tesouro particular do Senhor, ainda que o mundo não perceba o seu valor. Reze, reze, ainda que você seja rejeitado, reze. Ainda que você se sinta abandonado, reze. Ainda
que você seja perseguido, esteja sofrendo e todas as coisas que já citei aqui. Você é um tesouro particular de Deus. Eu não posso deixar a vida eterna por nada, a vida espiritual por nada. Bem, e o final do texto, o versículo 20, nós temos o seguinte: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Bem, o sol da justiça é a imagem, uma das imagens mais belas, que representam nosso Senhor Jesus Cristo. O sol da justiça é Cristo. É Cristo que nasce para iluminar aqueles que temem o teu nome, a tua presença. Aqueles que o amam, aqueles que o adoram. Bem, na vida espiritual, ele é o nosso modelo, ele é a nossa força. E quem se deixa iluminar por Cristo também se torna luz para os outros. Ou seja, quer crescer na vida espiritual? A vida espiritual, ela nasce da contemplação. A vida espiritual nasce da meditação de quem é Deus, do conhecimento de Deus. A vida espiritual nasce aquecida pela luz do sol divino. O sol da justiça que é Cristo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Você vai ser aquecido. Nascerá o sol da justiça para você. Você que contempla a Deus, você que reza, você que quer ter vida espiritual, você vai ser recompensado, o sol da justiça nascerá. Você vai ser amado por Deus, você vai ser muito amado por Deus. A salvação nascerá das suas asas, você se aproxima cada vez mais de Deus. Você vai ter uma recompensa eterna. Você vai ser aquecido pela luz do Senhor. E isso deve bastar. Isso deve bastar para você. Somente isso. Este é o prêmio daqueles que buscam a vida espiritual. E essa luz vai ser irradiada no mundo. Esta luz que brilha em você porque você bebeu da graça, esta sede que foi saciada, você também ajudará o mundo, aqueles que precisam, a enxergar o sol, a saciar a sede. Bem, vamos pedir uma graça ao Senhor hoje, para que nós não nos percamos nos desânimos da vida, na falta de consolação, porque não deve ser isso a pautar a nossa fé. Assim como o povo de Israel, também nós vivemos em tempos difíceis, tempos que vemos vitórias dos ímpios, vitórias dos maus, vitória da iniquidade. Nós vemos o injusto se levantar. Mas para nós o que importa é ter o coração em Deus. Para nós o que importa é ter o coração no Senhor e prosseguir. Porque o Senhor vê todas as coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.